Celebrando hoje o 11º domingo do tempo comum, mês vocacional, e hoje, de modo especial, dedicado à vocação do leigo e leiga cristão. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. As pessoas que puderam hoje se fazerem presentes e tantos e tantas que, mais uma vez à distância, rezam conosco através das redes sociais. O discurso do pão da vida e da Eucaristia termina com um diálogo duro e difícil. Os judeus não aceitaram o que Jesus tinha dito, e os discípulos também não, tanto que muitos deles se afastaram de Jesus. De fato, vir até Jesus e nele acreditar é uma concessão do Pai. Os discípulos acharam que a palavra de Jesus era dura, e era de fato dura no exterior, mas suave no significado. Ultrapassada a dificuldade das aparências, surge o coração bondoso de Cristo. Um dia, tudo se esclarecerá, quando sentirem em suas vidas a presença amorosa do Cristo ressuscitado. Jesus mantém tudo o que tinha dito. Não muda nada, porque alguns estão indo embora. Se os apóstolos quiserem, também podem ir. Eles, porém, ficam, porque acreditam em Jesus, mesmo sem entender o que ele diz. Não foi fácil para os judeus compreender a parte final do discurso do pão da vida, quando Jesus fala de comer sua carne e beber o seu sangue. Os discípulos também tiveram dificuldade em entender as palavras de Jesus, tanto que muitos o abandonaram. Vendo a reação provocada por suas palavras, Jesus poderia ter corrigido alguma coisa que não tivesse ficado clara. Jesus não mudou nada do que tinha dito. Pelo contrário, manteve sua palavra e perguntou aos 12: vocês também querem ir embora? Bela foi a resposta de Pedro. Ele não disse: vamos ficar porque entendemos tudo. Compreendemos bem o que é comer o pão, que é carne, e beber o vinho, que é sangue. Pedro não disse nada disso. Pedro fez uma profissão de fé. Tu tens palavras de vida eterna. Tu és o Santo de Deus. Não creio porque compreendi. Creio porque o Senhor disse. A revelação de Jesus, como pão descido do céu, e de sua carne dada como alimento para a vida do mundo, provocou incompreensão e murmurações entre os judeus. Muitos de seus discípulos também, sem entender, abandonaram Jesus. Ante esta atitude do povo, Jesus, fazendo um pequeno comentário, pergunta aos seus discípulos: acaso também vós quereis partir? Pelo que nos parece, o abandono foi geral. O lugar ficou praticamente vazio. E então era o momento de Jesus animar aos que estavam e que ele tinha escolhido a dedo, os 12 apóstolos. Se a resposta fosse negativa, a pergunta pareceria uma exclusão de todos, que deixando Jesus foram embora. Jesus praticamente lhes diz: vós também sois do tipo pusilânime e covarde, que na dificuldade desanima e foge. Também hoje e agora, Jesus faz a mesma pergunta. Vejamos
que a resposta de Pedro tem como sujeito a quem interpretar a palavra do Senhor. Evidentemente, não é o mesmo Senhor do ressuscitado que recebeu o poder, mas indica que as palavras de Jesus têm autoridade, poder e a capacidade de salvar as nossas vidas, e por isso devemos nos submeter a elas. É preciso que, como Pedro, tenhamos a consciência de que não existe em nenhum lugar do mundo outro nome no qual possamos ser salvos, senão no nome e poder de Jesus Cristo. Suas palavras contêm a verdade eterna, a única que propriamente pode ser declarada como verdade absoluta. É por essa certeza que temos que acreditar. Pedro nos mostra que ele é ungido, o Filho de Deus. Afirmar que é o Filho do Deus vivo é um ato de fé inusitado entre os discípulos de Jesus. Não por aclamá-lo Messias, mas por declará-lo Filho de Deus, aceitando que o Pai é Deus. Assim, Pedro estava disposto a admitir e acreditar nessas palavras, que eram palavras de vida. Por outro lado, Jesus pede uma resposta clara a seus discípulos, e Pedro, em nome de todos, dá a única possível para um seguidor de Jesus. Este é o ungido do Senhor, e como filho, sabe perfeitamente a vontade do Pai, cujo seguimento é a verdadeira vida. Para os homens de fora, as palavras de Jesus constituem uma decepção. Os homens as escutam não com o espírito de obediência a quem fala da experiência como viva, mas com o critério de uma razão humana que se julga independente e absoluta. É o critério de Tomé. Se não vejo, não creio. Jesus é o vidente que nos declara existirem matizes nas cores, e nós somos os cegos que não podem captá-los, negá-los porque não os podemos experimentar, e cerrar-se ao mistério que sempre existe na grande verdade divina. Vemos que Jesus se intitula o Filho do Homem, como um caso particular de ser humano da família, ser membro da família humana. Isto significa que ele pode ser visto e ouvido como homem, mas com a particularidade de ser representante da divindade, ou seja, a face humana de Deus. Ele sabe como conduzir a humanidade, e seu exemplo é paradigma de todos os que desejam viver sua vida em conformidade com os planos e desígnios de Deus. Em nossos dias, a palavra de Jesus tem uma resposta negativa: a incredulidade, porque é palavra difícil e exige uma submissão prática da vida, não só no modo de pensar, mas também no modo de atuar. Ou pode ser uma resposta positiva, comandada por Pedro, é a fé. Mas uma fé não no homem sábio, brilhante, inteligente, mas na testemunha que conta o que viveu no seio de Deus. A sua palavra está corroborada por obras admiráveis. Se nestas não acreditamos, desaparece o Filho de Deus e só fica o homem Jesus, admirável em palavras e condutas, mas puramente humano,
de quem podemos tomar as palavras que nos convêm e descartar as palavras difíceis que atrapalham o nosso ideal ou a nossa maneira de vida. Jamais será vida para nós. Muitas vezes queremos conhecer Jesus e ouvir tudo o que Ele tem para nos dizer, mas não queremos escutar tudo, apenas alguns pontos que nos interessam para a satisfação dos nossos anseios e necessidades. Quando ouvimos tudo o que Ele tem para nos dizer, nos escandalizamos, afastando-nos dele e não queremos mais segui-lo. De fato, é muito fácil dizer que Jesus tem palavras bonitas, encantadoras, mas nem sempre é fácil aceitar as exigências do Evangelho. Porém, não podemos nos esquecer de que somente Jesus tem palavras de vida eterna e que só conseguiremos ouvir de fato as palavras de vida eterna quando cremos firmemente que Ele é o Santo de Deus e buscamos imitá-lo verdadeiramente na busca da perfeição. Prezados irmãos e irmãs, hoje e sempre, com Pedro, podemos e devemos dizer: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.